Estamos de volta com o Cena Pública, hoje recebendo Silvana Parente, economista, Adriano Sarquis, também economista, e participando de forma virtual Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste. E como é de forma virtual, nem sempre os computadores, as operadoras facilitam a nossa vida. Então estamos tentando retomar o contato de novo com o governador do Piauí para que ele possa prosseguir, falar inclusive sobre um ofício que eu tenho aqui em mãos, uma cópia desse ofício que foi enviado pelo Consórcio Nordeste, mas na verdade assinado por todos os governadores e tem a ver com a vacina, né? Foi enviado Temos agora o governador? Governador, consegue nos ouvir? Estou te ouvindo bem, viu? Muito obrigada. Governador, aqui é Carla Soraya. Tá certo. Governador, eu tenho aqui em mãos uma cópia de um ofício que foi enviado ontem, no dia 31 de janeiro, para o ministro Eduardo Pazuello, com o assunto solicitando audiência para saber sobre o cronograma de entrega de insumos e vacinas, né? E esse ofício foi assinado pelo senhor como coordenador da temática estratégica para a vacina contra a Covid-19 do Fórum Nacional de Governadores. E além desse ofício, eu tenho aqui também uma notícia muito boa, que foi chegada aí a confirmação da liberação do segundo lote de insumos, para que a gente possa pelo menos atingir 25% de vacinação, é isso? Com essa vacinação, governador, a gente vai ter mais tranquilidade para voltar ao trabalho, às atividades? Olha, Silvana, é claro que o objetivo que traçamos, Carla, desculpe, o objetivo que traçamos, Carla, ele é de garantir vacina para todos, atender toda a demanda brasileira, vacina as 27 unidades da federação e vacinas o mais cedo possível. Então, o que nós temos de notícias boas? Já 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, a vacina Coronavac do Butantan, a vacina AstraZeneca na parceria com a Fiocruz, e esperamos a aprovação também da União Química com a vacina Sputnik, para que a gente tenha em 3 laboratórios brasileiros as condições de vacinas, independente de outras que o Brasil possa adquirir, possa comprar. Tudo pelo Sputnik, Plano Nacional de Imunização. Governador, então, essa Sputnik é a que ainda não tem a aprovação da Anvisa, mas que o governador Flávio Dino está buscando a aprovação em regime de urgência? Sim, nós esperamos a aprovação da Anvisa. O próprio Consórcio Nordeste, nós fizemos ainda na época do governador Rui Costa na presidência, um contrato liderado pelo governo da Bahia, mas com adesão dos 9 estados do Nordeste, para a compra de 50 milhões de doses. A União Química é um laboratório com 81 anos no Brasil, na produção de medicamentos, sede em Brasília. A Sputnik é também uma vacina que tem 93% de eficácia reconhecida já por várias agências reguladoras, e o objetivo é garantir que a gente possa, com isso, ampliar vacinação. Qual é o objetivo, então? É que janeiro, fevereiro, março, abril, possamos atingir algo em torno de 25% da população vacinada, que pega todo o chamado grupo de maior risco. Isso tem por objetivo reduzir pressão pelo adoecimento na rede hospitalar, redução de óbitos. Aliás, o exemplo de Israel é o exemplo hoje prático. Atrás os cientistas colocavam, era apenas uma suposição. Lá nós já temos algo em torno de 60% a menos de internações e 60% a menos de óbito. Então, é isso que o Brasil também quer alcançar. A reunião com o ministro Pazuello é para definir um cronograma em que possamos saber. Tem um cronograma de pagamento do governo pelo Sistema Único de Saúde, aliás, como verificamos o tamanho da importância, sabíamos, mas agora eu acho que é uma experiência prática do Sistema Único de Saúde brasileira. E com esse contrato, com o Butantan, com a compra feita pela Fiocruz, nós temos 200 milhões de IFAs, que equivalem a 200 milhões de doses. Hoje, o Butantan e o governador Dória, eles confirmaram o recebimento para fevereiro, pelo Butantan, de 17,2 milhões de doses.
milhões de IFAs, que geram 17,2 milhões de doses. Pois bem, o objetivo aqui é que a gente tenha um cronograma. Qual é a data de entrega do IFA? Qual é a data da entrega das vacinas? Para que a gente possa ter um planejamento em cada município do Ceará, cada estado brasileiro, enfim, a gente poder ter esse plano. Okay. Nessa linha de raciocínio, qual é uma vantagem? Quanto mais cedo alcançarmos a realização desses 2 contratos de 100 milhões de IFAs, mais cedo o Butantan e a Fiocruz estarão livres pelo contrato para produção aqui mesmo no Brasil. Produz o princípio ativo e produz a vacina. Então, a União Química já começa produzindo IFA no Brasil. Então, isso permite o Brasil produzir até 80 milhões de doses por mês, que garante a condição de imunização mais cedo e garante a condição, inclusive, do Brasil atender, não é, a demandas de outros países para que também possam sair da pandemia. Então, nós temos dia 5 já confirmado, às 10h30, uma outra importante agenda com a Embaixada da China, que está dialogando com o governo da China, para que a gente tenha um cronograma, tanto da AstraZeneca na parceria com a China, e também da Sinovac na China, quanto que vai entregar em fevereiro, quanto em março, em abril, em maio, ou seja, até completar esse cronograma. Então, essas 2 agendas, elas vão ser, assim, definidoras e vão permitir que a gente tenha segurança no planejamento. Nós começamos, ainda está muito lento, agora que alcançamos 1% da população brasileira e temos que chegar a esses 25% inicialmente, numa perspectiva de imunizar toda a população de todos os estados do Brasil. Perfeito, governador. Eu vou pedir só que o senhor seja mais sucinto nas suas respostas para que a gente possa aproveitar mais o tempo aqui. E o Adriano Sarquis aqui vai fazer o seu questionamento para o senhor, que eu acho que a gente tem muita coisa também para falar sobre essa economia, né? A força que o consórcio Nordeste tem de fazer negociações como essa, não só na área da vacina, mas na área industrial, que a gente tem um parque industrial ainda muito tímido, né, Adriano? Governador, é uma satisfação estar aqui participando do programa, juntamente com o senhor. Eu estou comentando aí sobre o consórcio, logicamente é uma iniciativa louvável, acho que todos nós compartilhamos assim, da visão quanto à importância desse consórcio. E ele introduz um novo princípio no federalismo, né, que é o nosso federalismo brasileiro, é bastante competitivo. Então, com um consórcio, pode ser que a gente consolide, pelo menos a nível regional, a cooperação entre os estados. A gente, de modo geral, a gente não sente, tanto que a gente vê a desigualdade. E essa desigualdade a nível nacional, ela se reproduz também a nível... Basta ver o estado do Piauí, ele tem já desde 2010, 0,6, 0,7 de participação no PIB regional. Você tem Ceará, Pernambuco e a Bahia, que são as 3 principais economias. E eu fico assim, e aí é um ponto que eu queria levantar, quando eu vejo o consórcio, porque a princípio eu pensava que o consórcio ele teria uns fins mais específicos, como compras governamentais, etc. Mas aí, como está ampliando essa dimensão, né, eu queria fazer uma reflexão diante dessa heterogeneidade que existe aqui no Nordeste, em termos econômicos, e demográficos também, né? Eu vejo assim, a gente tem um arcabouço institucional que já existe desde a década de 50. A Sudene, o BNB, Denox, Codevasf, que são os bancos federais que atuam aqui na região. E aí a gente, são através desses instrumentos que o governo federal injeta recursos na região. Não seria o caso, porque quando você cria o consórcio, você fragiliza esses instrumentos que atuam, que deveriam. A Sudene está aí, praticamente acabada, sem nenhuma. Tem a política regional de desenvolvimento da PRDNE, que está lá na Câmara já há vários meses para ser votada, e não passa, que é uma estratégia de planejamento para o Nordeste. E aí eu pergunto ao senhor, não seria importante, né, não só manter o consórcio e tal, mas fortalecer os órgãos regionais? Não é só fortalecer, é renovar também. A gente não pode manter a Sudene nos mesmos moldes como ela atuava dos anos 50.
A gente tem que dar uma renovada, dar uma oxigenada. A mesma coisa do BNB. Sou de lá do BNB, eu sinto que a gente vê que ficar só restrito a crédito, eu acho que não deveria ser para o Banco do Nordeste, é fortalecer o ETEN, fazer mais pesquisa, mobilizar a inteligência regional e atuar em outras áreas, em novas áreas. Né? Em tecnologia, e ele faz, né? Tem o hub, né, da tecnologia lá. Mas eu acho que tinha que dar uma renovada nessas instituições, eu acho que elas poderiam coadjuvar esse trabalho de vocês. Eu queria ver como é que vocês encaram, né, a institucionalidade federal com os consórcios aqui existentes. Doutor Adriano, olha, primeiro eu assino embaixo no que você colocou sobre os problemas que nós temos. Aliás, esse foi um dos grandes impulsionadores para a criação do Consórcio Nordeste. Enquanto a gente não tem o tão cobrado fortalecimento das instituições, ou seja, nós já estamos há quantos anos? Tem que fortalecer a Sudene, tem que fortalecer o Banco do Nordeste, tem que fortalecer a Codevasf, enfim. Bom, nós tratamos com essa ideia da integração dos 9 estados. Do ponto de vista científico, nós temos as nossas universidades aqui presentes com uma quantidade muito grande de doutores, de pessoas muito preparadas nas diversas áreas. Nós temos aqui as equipes técnicas de 9 estados, você tenta imaginar todas as áreas de planejamento, todas as áreas que trabalham comércio, agricultura, turismo, enfim. Então, daqui é que vem a ideia das chamadas câmaras técnicas, que elas também se integram com as outras organizações. O objetivo é que a gente trabalhe primeiro assim. O Nordeste, apesar dos avanços, aliás, mesmo com os avanços, nós hoje temos apenas 15% do PIB brasileiro. Nós temos aproximadamente 1/3 da população brasileira, próximo de 30% da população brasileira, mas apenas 15% do PIB, do Produto Interno Bruto. Aqui onde é que estão as saídas. Nós citamos o setor de energias renováveis. Se nós temos uma política Nordeste, onde um Estado não trabalha essa linha autofágica aqui, dessa luta, um Estado contra o outro, enfim, eu acho que isso aqui garante uma posição sólida dentro da região, uma política de estímulo, de incentivo, mas também em outras áreas. Nós somos grandes produtores de alimentos, mas ainda vendemos muito in natura, ainda temos pouca industrialização. Organizando essa área de grãos, que atende a algumas das regiões, Bahia, Maranhão, Piauí, frutas, não é? Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, praticamente todas as regiões, áreas de mineração, que são variados as opções de minérios, por isso a importância de trabalharmos juntos a infraestrutura. Não é? Se a gente sabe onde estão localizadas essas riquezas, realmente é mais fácil aí programar quais os aeroportos que serão aeroportos internacionais, quais os aeroportos para voos comerciais dentro do Brasil, para voos regionais, quais aqueles focados no turismo. Você imagina o turismo, o Nordeste litorâneo, Serras Nordeste, Eventos Nordeste, para citar um exemplo, mas também as outras regiões de produção, a infraestrutura de ferrovia, de portos, de rodovias, nessa integração. Por isso, energia, comunicação, a própria qualificação, a própria educação. Será que nós estamos formando mesmo voltado para o nosso desenvolvimento? Será que um plano, uma revisão desse plano, não teria um ganho especial? Nós temos bons exemplos, agora é uma das câmaras técnicas dessa área da inovação tecnológica, como você cita, a partir do Porto Digital do Recife e outras experiências. Ou seja, eu quero acreditar, e todos os governadores acreditamos, que nós temos como caminhar assim, tanto para a linha da industrialização, para um comércio forte, comércio voltado para o mercado interno e para o mercado externo, comércio bilateral,
Quantas coisas nós compramos aqui no Brasil de regiões que estão mais próximas do Nordeste, da Europa, da América Central, da África, ou seja, e há necessidade dessa integração. Então, eu acredito que esse caminho ele vai dar bom resultado. É claro que isso aqui é um começo, é um aprendizado, mas eu estou bastante otimista e o Nordeste bem integrado. São governadores de diferentes partidos, mas com bastante maturidade para priorizar o Nordeste em primeiro lugar. Diferentes partidos e juntos numa articulação, né, governador? Agora a Silvana vai fazer mais uma pergunta para o senhor. Governador, é mais um desafio, né? E eu soube que o consórcio está construindo uma plataforma de investimentos também, né? Porque o desafio é como financiar esse novo desenvolvimento, né? Como alavancar novos mecanismos, né, de recursos e sair dessa armadilha do sistema financeiro nacional que é concentrado, que segura o recurso e o recurso não vai para a produção, né? E, por outro lado, os estados também têm sua capacidade de investimento limitado com a própria pandemia. Então, sair dessa armadilha, né, o que o consórcio está fazendo com relação à parceria público-privada, de um lado. E, de outro, também o financiamento dos pequenos, né? As agências de fomento, os fundos de economia solidária, fundos locais, pequenas infraestruturas. O que é que o consórcio está pensando? Olha, doutora Silvana, nesse aspecto que você colocou, vou citar um exemplo prático. Eu lhe disse que nós estamos hoje nesta semana, melhor dizendo, com a Câmara Técnica da área da agricultura familiar, porque isso aqui a gente, quando olha parece pouco, mas você tenta imaginar todos os agricultores familiares do Nordeste, em 9 estados, se a gente dobrar a capacidade de produção daquilo que eles já produzem hoje, apenas com mais qualificação, com tecnologias, com técnicas avançadas. Então, isso aqui faz uma diferença muito grande. E com financiamento. Esse exemplo prático, nós estamos organizando, junto com a FAO, junto com o FIDA, também com o Banco Interamericano, o Banco Mundial, que, aliás, é uma diferença. Uma coisa é chegar a um estado para dialogar com os organismos internacionais, outra coisa é chegar a uma região, chegar na Europa, chegar na América do Norte, chegar em qualquer lugar. Isso tem um peso muito grande. Eu pude verificar nas primeiras viagens que fizemos para a Europa. Infelizmente, a pandemia atrapalhou. Então, veja, nós estamos negociando, isso aqui é concreto, 1,5 bilhão para uma primeira etapa nessa área da agricultura familiar. Isso, de forma organizada, faz uma diferença muito grande. Resolver um dos gargalos também muito importante para os agricultores familiares, que é a solução de mercado, um preço justo, adequado, uma produção que tenha aí todo esse apoio. O que é subsidiado? Eu vou apoiar, o Nordeste vai apoiar produtores de frutas, precisa de uma rede elétrica. Isso aqui não pode entrar no financiamento, isso aqui tem que ser subsidiado. Precisa de uma estrada, precisa ali de comunicação, ou seja, isso aqui a gente organizando o que é subsídio a partir de programas que os estados têm, o que é financiamento, e aqui nós temos modelagens importantes, nós já temos no Nordeste uma rede com muita experiência de bancos populares, nós temos as condições, através das nossas agências de fomentos e fundos já existentes, fazer captação através de fundo de investimentos e participação, fundos de investimentos financeiros, ou seja, eu acho que há uma possibilidade muito grande, aquilo que tem de sobra de dinheiro lá fora, se a gente age de forma organizada, integrada, com bons projetos, certamente abre uma chance e oportunidades bem grandes. É nesse caminho que queremos trilhar nas mais diferentes áreas. Obrigada, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Adriano Sarquis. Eu sei que o senhor tem o seu tempo exíguo, então eu vou deixar o Adriano fazer a última pergunta e liberá-lo para que o senhor possa aí assumir os compromissos que tem ainda hoje. Adriano. Ele já, de certo modo, ele já respondeu as áreas estratégicas, né, sobre as quais o consórcio já vem priorizando para os estados do Nordeste.
Eu acho que essa questão da logística, governador, ela é fundamental. E eu destacaria aí nesse contexto a Transnordestina. Inclusive, passa lá pelo Cerrado Piauiense, né, Eliseu Martins, vem lá de Salgueiro, Pernambuco, vem até para conectar os postos do Pecém e Suape. E aí, eu diria, o senhor tem, assim, vocês têm essa preocupação com a logística, de fortalecer a logística do Nordeste, terminar, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, fazer a Transnordestina, eu sei que é privada, mas, de certo modo, forçar os bancos, os grandes bancos, né, nacionais, a apoiar a conclusão dessa obra. Eu não sei como vocês estão planejando essa logística, né, do Nordeste na área de transporte. Olha, nós já melhoramos a nossa logística de transporte, agora tem muita coisa ainda para fazer. De um lado, quais são os portos, não é, de maior profundidade? Como o Porto de Itaqui, o Porto de Pecém, o Porto de Suape, qual é a sua capacidade? Aqui nós estamos trabalhando para a conclusão do Porto de Luiz Correia. Esses portos, como integrar dentro do Nordeste, como integrar Nordeste com Nordeste? Ferrovia, rodovias, a gente tem algumas possibilidades com hidrovias, como aqui, por exemplo, a hidrovia do Parnaíba, do São Francisco, enfim. Mas a possibilidade maior é com ferrovia, a integração pelo mar, a gente ainda usa por exemplo, o transporte de veículos que vendemos ou que compramos, combustível que vendemos e que compramos. É bom lembrar, somos grande produtor de gás, de petróleo e dos seus derivados. No Nordeste tem uma responsabilidade ambiental, por isso que a gente a gente tem que planejar a logística também com esses cuidados, e a partir daí o setor de energias renováveis ele é fundamental. Então, o que eu quero lhe dizer de um lado, o Consórcio Nordeste, nós vamos trabalhar 21, 22, pelo que foi programado, um lado social, onde nós queremos avançar na área de educação, saúde, segurança. São 3 áreas muito fortes. E, é claro, para a população mais pobre, a parte da renda, como empreendedor e na linha de geração de emprego. Do outro lado, nós temos que ter um olhar também, pensando no emprego, na economia, e aqui sempre com cuidado, pequenos, médios e grandes, não é? Pensando no mercado interno, aí essa logística também tem que ser trabalhada, a integração do Nordeste dentro do Brasil, com o Norte, com o Centro-Oeste, com o Sudeste e com o Sul. O Nordeste integrado por a transporte de alta velocidade, portanto, também cargas através de aeroportos, não só para passageiros, mas também de cargas, e ainda o Nordeste integrado com o mundo, né? Nós estamos aqui bem próximo da África, que consome coisas que o Nordeste produz. Ao mesmo tempo, aqui a América Central, dentro da própria América do Sul, ou seja, há necessidade, portanto, de um plano. Como eu disse, o Nordeste não foi pensado em solução de curto prazo, são soluções de longo prazo, mas já começamos, e a partir de agora, acelerar e, se Deus quiser, bom resultado. Eu sou muito otimista em relação ao Nordeste. Nós deixamos de ser, há muito tempo, uma região problema, somos uma região solução. Nós hoje somos uma região que cresce, uma região que contribui com o Brasil e, claro, politicamente também tem uma posição firme, altiva, autônoma, e queremos ser respeitados dentro da Federação Brasileira. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez, governador Wellington Dias, por sua participação aqui no Cena Pública, também representando o Consórcio Nordeste, do qual o senhor é presidente. Muito grata por sua participação. Obrigado, eu agradeço e fico feliz em ter participado aqui desse momento com todos vocês. Obrigado. E vindo a Fortaleza aqui, passe pelo nosso estúdio aqui da TV Ceará, estaremos de braços abertos para recebê-lo. E a gente continua essa discussão sobre a força do Consórcio Nordeste com os nossos convidados aqui no estúdio, a Silvana Parente e o Adriano Sarquis. A gente viu aí que a força do Nordeste pode ser também nessa união, né? Mas essa união entre os estados nordestinos com relação ao governo federal, né? Isso pode ser visto também como uma forma de
rebeldia, uma negociação que pode ser meio truncada, dependendo de como o Congresso ou até mesmo o presidente possam estar de humor nesse dia? Adriano? Como eu falei, quer dizer, eu tenho um artigo interessante, vários anos atrás eu li, que é do professor Paulo Bonavides, grande constitucionalista. Ele achava que o país é muito grande, o federalismo, para conseguir coordenar as ações públicas, era muito complexo. E ele estava propondo você criar os governos regionais. Então, o Nordeste era para ter um governador, o Norte ter toda uma estrutura administrativa para coordenar essas ações. Então, o consórcio Isso me lembra aquela música, Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Mas ele era para o Brasil todo, né? Então, eu vejo o consórcio mais nessa direção. Se tem uma coisa que une o Nordeste, tá certo? É o lado social. E ele foi feliz, porque ele disse, olha, a gente está priorizando agora 2022 o social. Porque no econômico é mais complicado. Complicado porque cada estado tem as suas estratégias, tem a heterogeneidade que eu falei, quer dizer, o Piauí é 0,6% da economia da região, o Ceará é 15%, Bahia é não sei quanto. Então, Pernambuco é 17%. Então, os estados do Ceará, Pernambuco, estão no outro patamar. Eles não estão num patamar de Maranhão, do Piauí, Sergipe, Alagoas. Mas é importante o consórcio para estabelecer consenso. Agora, a forma como o diálogo vai ocorrer a nível do governo federal, se vai ser fluido ou não, vai depender das demandas. Eu achei que se formar demandas, como ele falou, da área da saúde, da vacinação, né, demandas estratégicas, dificilmente eu acho que vai haver essa rejeição por parte do governo federal. Logicamente, seria mais, eu acho que através da própria institucionalidade federal, a que existe aqui na região, as coisas ocorreriam de forma com planejamento. O que eu critico é porque isso vai muito no voluntarismo governamental dos estados. Deveria ter um planejamento de intervenção aqui no Nordeste de curto, médio e longo prazo. A PRDN é belíssima, a concepção dela, foi pensada juntamente com todos os governadores, com os estados, foi legitimada pelos governadores, está aí para ser votada, um plano de ações belíssimo, mas não se prioriza. Eu acho, em primeiro lugar, eu acho super importante, né, o papel também político do consórcio. Isso não significa que vai haver... Significa a força política do consórcio. Mostra que estamos aqui lutando... São 9 governadores, nós temos quase 30% da população, né? E em cima de uma região que é mais pobre. Então, assim, nós economistas, além da questão do modelo econômico, é um modelo econômico concentrador de renda, historicamente, né? E o Brasil tem essa dívida com o Nordeste também. Então, é necessário realmente ter políticas federais, mas também tem as próprias políticas subnacionais e regionais. São vários níveis, né, Adriana? Então, você tem o nível mais macro-regional, você tem o nível subnacional de cada estado e ainda tem o territorial, que são coisas que vão ser resolvidas e a economia e a sociedade vão ser resolvidas no nível dos territórios, né? Então, eu acho que é muito importante o fortalecimento de algumas políticas que vêm beneficiar o Nordeste. Por exemplo, a questão da renda mínima, a reforma tributária, são pautas nacionais. A reforma tributária que era para ter saído, não saiu e não se sabe se sai. E o próprio federalismo, a questão do pacto federativo, são pautas nacionais, mas que tem que ser olhado também para as regiões menos desenvolvidas. É um compromisso do Brasil. Quer dizer, nós não podemos continuar crescendo, retomar a economia pós-pandemia, sem estar olhando a questão da desigualdade e da pobreza. Então, não é que o Nordeste vai ser visto como pobreza, não é isso, mas que estratégias nacionais são essas, né? E o nível nacional. Então, eu acho que essa força política é importante, principalmente diante de um governo que é negacionista, neoliberal e que acha que as coisas vão se resolver do nada, né? Ou só as forças de mercado. Então, a gente precisa realmente dessa força política. A maioria, coincidentemente ou não, a maioria dos governadores são de oposição ao governo que está aí, né? E com suas razões, e realmente tem feito um trabalho belíssimo na área da saúde, do combate à pandemia, com o comitê científico, e trazendo essas pautas também, e dialogando. Eu acho que tudo é diálogo. Eles estão dialogando com o governo e levando essas pautas nas suas bancadas também para o legislativo, né? E com o poder executivo. Então, eu acho que é super importante.
Olha, já me avisaram aqui que o nosso tempo encerrou, infelizmente. Se a gente pudesse, continuaria aqui. Tem muito mais coisa para a gente discutir. Eu já quero deixar aqui o convite ao Adriano e a você, Silvana, pela presença aqui, para que voltem novamente, para que a gente possa discutir, por exemplo, o IPES, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas aqui do Estado do Ceará, tem um trabalho magnífico que foi lançado recentemente, que vai exatamente em busca dessas necessidades do cearense. E você, como uma pessoa que atua há muitos anos nessa área, também tem muita coisa para ser discutida e para explicar para a população. Afinal, o Cena Pública se propõe exatamente a isso, a tentar traduzir o que a gente ouve muito nos jornais, vê nos sites, né? E as pessoas ficam, eu não estou entendendo o que é Consórcio Nordeste. Então, a gente tenta detalhar isso para que a população possa entender e até apoiar esse tipo de ação, esse tipo de empreendimento que é feito aqui na nossa região. Muito obrigada a cada um de vocês pela participação. Já fica aqui mais uma vez o convite para que vocês retornem ao nosso Cena Pública. E a gente encerra o Cena Pública de hoje agradecendo aos nossos convidados, a Silvana Parente, economista, ao Adriano Sarquis, que também é economista, e ao governador Wellington Dias, do Piauí, que participou de forma virtual e também falou como presidente do Consórcio Nordeste. Para rever o programa, é só buscar a playlist do Cena Pública no YouTube da TV Ceará. Tem reprise também na TV aos domingos, a partir de 5 horas da tarde. Muito grata por sua companhia, bom descanso e até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito às 10 da noite. Até breve.